Bom dia, bom dia. Nessa manhã de domingo, quero compartilhar com você uma palavra que tem falado com o meu coração há alguns dias. E hoje eu vou compartilhar aqui com você, que está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós muito mais valor que elas? E quem de vós, por mais ansiosos que estejam, poderá acrescentar à sua estatura um côvado? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Mas vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, e que hoje existe e amanhã é remansada no forno, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos ou o que beberemos? Ou com o que vestiremos? O vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitas de todas essas coisas. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amém. Essa palavra nessa palavra Deus está dizendo: do seu amanhã eu cuido. Quantas vezes a gente ouviu aqui: não estejais inquietos, não estejais ansiosos, não vos preocupeis com coisa alguma com o dia de amanhã. E Deus nos diz: do teu amanhã eu cuido. Essa palavra, ela vem muito no meu coração sobre a ansiedade, porque sim, eu me considero uma pessoa ansiosa, né? Deus tem trabalhado isso no meu coração, mas em alguns momentos a gente não consegue controlar, né? Mas quando a gente coloca diante de Deus, Ele nos molda, Ele nos conduz e reafirma essa palavra na nossa vida: não andeis ansiosos por coisa alguma, não te preocupeis, não fiquem inquietos. Então essa palavra nessa manhã é para mim e para você, para que a gente possa saber que a ansiedade na nossa vida, ela vem quando a gente tenta assumir um controle que não é nosso. E a ansiedade, ela reflete uma falta de confiança, né? Eu tenho falado muito aqui para vocês sobre confiar, sobre ter fé em Deus, porque é isso que eu vivo, é isso que eu estou vivendo na minha vida. Então, em alguns momentos, a ansiedade tenta vir até para roubar a nossa bênção, até para, né, nos tirar a confiança que Deus nos dá. Mas a gente precisa lembrar dessa palavra, porque o Senhor nos diz: não se preocupeis com o dia de amanhã. Deus sabe da nossa necessidade mesmo antes da gente orar a Ele, mesmo antes da gente falar a Ele. Então Deus nos chama Ele para viver um dia de cada vez, com fé suficiente para cada dia. Essa palavra hoje nos diz isso, né? Viva um dia de cada vez, porque Deus, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você necessita. Então não andeis ansiosos, mesmo quando tudo ao teu redor te faz querer ter o controle. Mas lembre disso, quando você está ansioso, assim como eu, é porque a gente quer ter um controle que não é nosso. E confiar em Deus não significa que a gente vai eliminar os desafios, né? A gente vai aprender a lidar com eles, confiando no Senhor, caminhando paralelo. Então, eu sou uma pessoa que
me considero um pouco ansiosa às vezes, porque eu planejo muitas coisas, eu coloco expectativa, né? Então, aquilo que foge do meu planejamento me causa uma ansiedade, porque justamente por essa questão do controle. E algo que na minha vida eu preciso sempre estar exercendo a minha fé e a minha confiança em Deus, e é isso que eu tenho feito. E Deus tem trabalhado muito no meu coração e na minha vida com relação a isso. Então, alguns dias essa palavra, né, ela está aqui escrita para ser compartilhada. Então, que nessa manhã, se você se vê da mesma forma, saiba, o controle não é seu, o controle é de Deus. A ansiedade, ela tenta antecipar o futuro, mas a fé nos faz confiar o futuro ao nosso Deus, confiar o futuro ao Senhor. Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o que nós necessitamos, sem mesmo a gente falar a Ele. Então, que a gente possa ter essa palavra enraizada no nosso coração, que a gente possa ter essa palavra como um alicerce para o nosso dia, para a nossa semana, para o restante do nosso mês. E cada vez que a gente se vê no momento de ansiedade, de querer ter o controle das coisas, a gente possa lembrar que o Senhor nos diz que do amanhã Ele cuida, do amanhã Ele sabe. Amém? Não vamos tentar antecipar o futuro e dar espaço para a ansiedade, mas vamos confiar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa vida e é Ele que nos dá essa palavra. E Ele nos diz: não estejais ansiosos, nem se preocupe com coisa alguma. O dia de amanhã eu cuido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por essa palavra. Muito obrigada porque a partir do momento que a gente coloca o nosso coração diante de Ti, a partir do momento que a gente leva a nossa oração a Ti, Deus, eu creio que os Teus ouvidos estão estendidos, que a Tua mão está estendida sobre nós, Senhor. Tu sabe todas as coisas mesmo antes da gente falar. E eu creio, Deus, nessa palavra. Eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor nos diz nessa manhã. E eu entrego o meu amanhã nas Tuas mãos, Senhor. E cada uma dessas pessoas que tem me ouvido nessa manhã de domingo, que o Senhor alcance o coração delas com essa palavra, nesse dia que antecede uma semana, que seja uma semana, Deus, abençoada, que a gente não venha, Deus, querer ter o controle de todas as coisas, mas que a gente coloque o controle de tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é quem governa a nossa vida. Assim como na minha vida, age na vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. E que essa palavra ela esteja, Senhor, ela seja como um alicerce. E a todo momento que a gente quiser ter o controle, que a gente possa lembrar que o controle não é nosso, é Teu. Por isso, Deus, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, o meu coração. Que o Senhor venha me fortalecer com fé suficiente para todos os dias, Senhor. E que eu me lembre desta palavra. Estende as tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo, da mesma forma que o Senhor tem agido na minha vida, que o Senhor haja na vida dela, que ela tenha uma fé aumentada em Ti todos os dias. Abençoa o meu lar, a minha família, que esse dia eu entrego nas Tuas mãos, seja abençoado em nome de Jesus e que a gente entre numa semana extraordinária da Tua bênção, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua paz, da Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Amém.